Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria e na aula de hoje nós vamos falar sobre a redação para a prova do Banco do Brasil, edital publicado recentemente com provas agora em março de 2023, organizado pela banca SES Gran Rio, que é uma banca que já organizou grandes concursos nacionais, incluindo o próprio Banco do Brasil no ano passado. Né? Um concurso aí que tem uma estimativa de vagas muito grande, então é uma ótima oportunidade. E hoje nós vamos falar da redação. Então, eu tenho aqui o edital. Nós precisamos ler o edital. Não importa se você já viu vários vídeos falando sobre o edital. O importante é que você sente e leia. Então, o que nós vamos fazer hoje, basicamente, é ler a parte do edital que fala sobre a prova de redação e eu vou explicar algumas coisas que são importantes aqui, que você precisa se ater. Nós temos aqui, então, na parte 7.3, segunda etapa, prova de redação. A primeira etapa, pessoal, é a prova objetiva, né? Aquelas questões de múltipla escolha de várias disciplinas, incluindo aí a língua portuguesa. Pretendo fazer um vídeo falando sobre língua portuguesa da SES Gran Rio também. Então, nós temos aqui prova de redação para todos os candidatos. Então, nós temos lá duas possibilidades de cargo. Então, para as duas possibilidades, é necessário fazer a prova de redação. E a prova de redação, eu já até destaquei aqui, é de caráter eliminatório, porque tem concurso, pessoal, que a redação ela funciona como classificação, para classificar o candidato. Né? Às vezes ali no critério de desempate, alguma coisa nesse sentido. Aqui não, aqui é caráter eliminatório. Se você tirou uma nota boa, você está dentro. Se não, mesmo que você tenha sido super bem na primeira etapa, que é a prova objetiva, você dança aqui. Então tem que tomar muito cuidado. A redação cada vez mais importante nos concursos, como um critério de eliminação. Depois nós temos aqui, a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo e valerá 100 pontos. Pessoal, vou destacar aqui a palavra prosa e o tipo textual. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui. Os textos da linguagem verbal, que é a linguagem escrita, basicamente pode ser classificado em prosa ou poema. Então, prosa é aquele texto que nós aprendemos na escola que vai de uma margem a outra, que tem parágrafo, que tem pontuação, tá? É o texto clássico. Então, a palavra prosa significa isso. Poema você já sabe, né? Que é aquela estrutura de versificação, onde o texto ele fica centralizado na folha. Então, muito cuidado aqui para não confundir, que às vezes fica assim, ai meu Deus, o que será prosa? Né? Prosa aqui na minha região é conversa, né? Então, é basicamente um texto que você vai respeitar a estrutura textual de paragrafação, de margem, né? E tudo mais. Tipo dissertativo argumentativo. É sempre esse o tipo textual cobrado em concursos e vestibulares, não tem jeito, porque através desse texto, a banca ela terá uma noção do seu domínio de gramática, da sua base argumentativa, sua capacidade de raciocínio. Então, tudo isso é avaliado através do texto dissertativo argumentativo. Por isso que ele é o queridinho das bancas de concursos, né? Não é maldade, gente, é porque realmente é um texto onde você consegue avaliar o candidato de maneira mais abrangente e mais, ao mesmo tempo, um pouco mais aprofundada. Né? Então, aqui, quando eu falo dissertativo, dissertar é falar a respeito de alguma coisa. E argumentar é defender o seu ponto de vista, que nós chamamos de tese, a respeito de um tema. Geralmente a redação ela gira em torno de um problema, né? Ou então de uma grande descoberta ou de algum acontecimento recente, e a partir disso você precisa desenvolver as suas ideias. Então não adianta ter um texto perfeito no quesito gramatical e pecar no quesito ideias, né? Na parte de coerência, de organização de ideias. Então quando você fala dissertativo, argumentativo, está muito além da gramática, tá? Aqui nós temos a pontuação, 100 pontos. Então, esse critério será avaliado em 100 pontos. A redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Quando você vai fazer uma prova, não importa qual seja a prova, é direito do candidato saber em qual quesito ele será cobrado. É a mesma coisa quando você vai fazer uma prova para concorrer a uma vaga de emprego em uma empresa privada, você precisa saber quais são os critérios que eles levaram em consideração. Comportamento, vestimenta,
né? Tem lugar que olha isso, comunicação, né? Entrosamento, capacidade de oratória, o que vai ser avaliado? Então, isso é muito importante. Tem muito candidato que não lê e às vezes faz a redação e nem sabe o que está sendo esperado dele. Então, aqui nós temos os critérios. Toda banca coloca isso aqui. Se não coloca, gente, tem algum problema, né? Então, aqui a redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Ou seja, com base nesses quesitos, a sua redação será corrigida. O primeiro quesito, adequação ao tema proposto. Então, se está falando sobre violência obstétrica, você não pode falar sobre violência infantil, né? Você está fugindo ao tema. Então, a adequação ao tema é não fugir, não fuja do tema. Se eles colocaram violência obstétrica, fale sobre este assunto. É melhor você fazer um texto menor, mais enxuto, do que escrever demais e correr o risco de fugir do tema proposto. Então, a adequação ao tema proposto é o primeiro quesito, o primeiro critério. O segundo critério, adequação ao tipo do texto solicitado, né? Aqui nós já temos no edital, é o tipo dissertativo argumentativo, falei há pouco sobre ele. Então, aqui é importante que você adeque o seu texto ao tipo textual pedido. É claro que isso haverá no dia lá na prova, eles vão colocar isso lá, vai estar escrito. Só que você precisa já chegar no momento da prova sabendo um pouco da estrutura desse texto. Então, aqui, a adequação ao tipo do texto solicitado é o tipo textual, dissertativo argumentativo. É óbvio? Sim, mas tem candidato que infelizmente não sabe disso. Chega na hora da prova, faz uma carta, faz um desabafo, né? Faz outra coisa que não seja o tipo textual pedido. Então, por isso que eles colocam aqui, de maneira explícita, que você precisa respeitar o tipo textual solicitado. C. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Gente, essa parte aqui é extremamente importante. O que é coesão? Coesão, gente, é ser capaz de usar as palavras, conjunções, preposições a seu favor, para fazer-se entender. Então, quando fala coesão, referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto, são tipos de coesão. Quando você estuda o assunto coesão textual, você verá que há vários tipos de coesão. Tem até mais, viu? Isso aqui são só 3. Nós temos outros tipos de coesão. Essas aqui são as mais utilizadas. Então, quando você utiliza conectivos em um texto, você está fazendo uso de coesão. Então, esse assunto não pode passar batido. É um assunto de língua portuguesa que vai ser cobrado dentro da sua redação. Não tem como escrever redação sem utilizar conectivos. Portanto, contudo, entretanto, já que, embora, né? São alguns exemplos aqui de elementos coesivos. D. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Aqui, pessoal, traduzindo, nós podemos destacar a palavra coerente. Aqui está falando de coerência, né? Então, aqui, o que é ser coerente? É você iniciar o seu texto com uma determinada ideia e, ao longo do texto, defender essa ideia. Porque tem gente que escreve, parece que 3 parágrafos, e cada parágrafo parece um texto totalmente diferente do outro, né? Então, isso acontece porque o texto foi incoerente. Então, um texto, ele precisa ser pensado, precisa ser planejado. Não é aquela questão de pegar a caneta, sentar e tentar forçar alguma coisa. Não, tem que haver planejamento, né? O tipo textual dissertativo argumentativo não tem segredo, é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E ali dentro disso você precisa criar o seu texto, não pode fugir disso. E se você começa o seu texto defendendo que a violência obstétrica é um absurdo, né, que é um problema de Estado, um problema de saúde pública, e termina o texto culpando os maridos dessas mulheres, a família dessa mulher, você fez o quê? Você foi incoerente, né? Então, se você inicia o texto de uma maneira, você precisa seguir aquela linha de raciocínio até o final. Você não pode se perder. O problema surge porque muitas vezes, quando nós vamos fazer redação, tem muitos anos que nós não treinamos. E não existe fazer redação em prova de concurso sem treino. Mesmo que seja você sozinho, mesmo que você não tenha um apoio de um professor, é importante que você tire esse momento e escreva. Peça uma pessoa da sua casa, um amigo, uma pessoa do seu serviço, para ler o seu texto, achar o que acha, né? Achar o que pensa daquele texto. Esse parágrafo que eu não entendi nada que você disse. Às vezes a pessoa não vai poder te ajudar muito na parte gramatical, mas essa parte de ideia, ela é muito importante, gente. Eu já vi texto com problema de vírgula, com problema de acentuação passar,
né? Passar com nota muito boa. Agora, problema de ideias, né? Ideias mal organizadas, confusas, isso dificulta a correção, por mais bonita que sejam as palavras que você esteja utilizando. Então, o preciosismo, né, utilizar de palavras difíceis, não garante uma boa nota. É outro mito que tem aí em torno de redação. Redação é treino, né? Então, eu vou fazer uma aula depois aqui, falando exatamente sobre a última prova do Banco do Brasil, a redação, né? Foi cobrada a redação. Como que é o estilo da CESGRA Rio? Cada banca tem um jeito, tem um método, né? É que nem professor, cada professor explica o mesmo conteúdo de uma maneira diferente, né? Então, eu sou professora de língua portuguesa, de redação, eu explico de uma maneira, há outras pessoas que explicam de outra maneira, e não tem maneira errada, né? Você que vai se adequar de acordo com a maneira de cada um. Então, nós temos aqui essa necessidade, essa importância do treino, tá? Treine redação, peça pessoas do seu círculo para fazer a leitura, né? E dar aquela opinião sincera, não fique com raiva dessa pessoa, né? Tá falando não é por mal, isso é muito importante. Então aqui, coesão e coerência são mecanismos de texto, né? Mecanismos linguísticos que se relacionam. Coesão, palavra, coerência, ideia. Eu não tenho como traduzir as ideias se eu não utilizo de palavras, um texto escrito. Então, uma coisa não pode andar separada da outra. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Aqui, gente, eles colocaram milhões de coisas numa coisa só. Adequação vocabular, ou seja, saber utilizar as palavras corretas, né, para aquele momento, evitar repetição de palavra, isso é muito ruim. Então, se você utilizou lá em cima no seu texto na parte de introdução, mas vai utilizar de novo uma conjunção adversativa, utiliza porém. Depois, entretanto, é a mesmíssima coisa, a mesmíssima ideia, só que você está fazendo uso de quê? Adequando o seu vocabulário para evitar repetição, né? Que é chato, ler um texto que tem 200 vezes a mesma palavra, cansa qualquer um. Ortografia, escrever bonitinho, né? Acento, né? Não trocar o SS, SC, essas coisinhas básicas. Morfologia, que é o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras, é uma parte da gramática muito importante. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação, que é basicamente concordância que eles não especificam, mas obviamente será verbal e nominal. Regência verbal e nominal e colocação no quesito colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Não pode escapar dessas matérias. Então, olha como é que a parte português é importante aqui no critério E. Muito bem, então aqui nós já vimos quais são os critérios de correção. A redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Por que não a caneta azul? Porque a caneta azul, quando você escaneia o papel, e geralmente essas redações elas são escaneadas, né? Então, ao escanear, a caneta azul, tem caneta azul que é muito clara, então pode ser que dificulte a leitura do corretor, porque o corretor vai corrigir a sua redação na tela do computador dele. Essa prova vai chegar escaneada. Então, caneta preta vai garantir que a sua prova seja melhor corrigida, porque a leitura vai ser facilitada. Então, use a caneta preta. A caneta preta é maravilhosa. Depois nós temos aqui, será atribuída nota 0 à redação do candidato o quê? Então, aqui nós já falamos da caneta preta, por que é caneta preta, né? Nós temos aqui, por que nota 0 é atribuída à redação do candidato? Então, se você não respeita as competências acima, há uma grande chance de você tirar uma nota baixa. Só que há algumas coisas que você faz que já te garante a nota 0. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, né? Então, nós temos aqui, fugir ao tipo do texto em prosa dissertativa argumentativa. Então, fuga à estrutura textual, que é tipo dissertativo argumentativo. Igual eu falei, fazer um poema, fazer uma carta, um desabafo, uma receita, né? Tem de tudo, né, gente? Sempre tem pessoas sem noção por aí. Então, eles fazem questão de especificar. Fugir ao tema proposto. Como eu disse lá no início, né? Você está falando sobre violência obstétrica e do nada você começa a falar sobre violência infantil e do nada você está falando de violência doméstica. Cuidado, né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou formas de verso. Então, isso aqui também leva a sua redação nota 0. Né? Isso aqui eu nem preciso falar. Quem vai desenhar na prova? Quem vai fazer número? Palavra solta, forma de verso, né? Isso não é poema. Não é poema que está sendo pedido, então isso aqui também levará nota 0. For assinado ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. Isso aqui é para evitar
corrupção na sua prova, né? Então, olha, você é a corretora da prova e você vai fazer um símbolo tal e você me paga tanto que eu vou corrigir sua redação melhor. É claro que isso raramente, né, vai acontecer, mas exatamente para evitar a possibilidade, eles já falam aqui, não pode assinar. Tem gente que termina o texto da redação, é acostumado que nem na escola fazia, né, e vai lá e assina. Ana Maria, papapá, tá errado. Não pode assinar, tem um local certo para você assinar. Você será orientado no dia, né? Vai ter o campo correto para você assinar. Então, não assine ao final, porque isso, mesmo que não tenha sido a sua intenção, eles vão interpretar como uma tentativa de burlar o sistema, tá? For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade. Gente, se lá em cima tá falando que tem que escrever a caneta e ainda a caneta preta, a pessoa que vai escrever a lápis, a pessoa realmente está vacilando. Né? Eu vou falar que nem meus alunos falam, vacilo. Então, nem preciso falar. Aí nós temos outro critério agora. Serão eliminados candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Então, vale 100. Tem que tirar 70. Não existe 69, não existe 68, 69,5. É 70 para conseguir classificar. E não ser eliminado, né? Porque aqui nós vimos que é critério de eliminação. Então, para que você pelo menos esteja lá na lista. E se Deus quiser, seja chamado. Né? Serão classificados no certame de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa, os candidatos não eliminados na segunda etapa, conforme limites estabelecidos no anexo 2, constante deste edital. Os candidatos não habilitados na forma do subitem anterior serão excluídos da seleção externa. Traduzindo, não passou na redação, você está eliminado. Tirei uma nota maravilhosa na prova objetiva, afundei em redação, vai ser eliminado. É critério eliminatório. Então, você conseguiu 70, aí vira um critério classificatório, né? Então, a partir daí, sim, o que você não pode é tirar uma nota menor que 70 pontos. É claro que, mais uma vez, eu vou destacar aqui a importância de fazer a leitura do edital. É grande, eu sei, é um pouco chato, uma linguagem um pouco chata, mas é importante fazer a leitura. Não tem como fazer concurso sem fazer a leitura do edital, tá? Todas as informações aqui são muito importantes. Só vou destacar que a última folha tem aqui a data da inscrição, que vai do dia 23, então já iniciou. Estou gravando essa aula hoje no dia 27/12, né, às quase 5 horas da tarde. Então, vai do dia 23 ao dia 24/2, então aí praticamente 2 meses para fazer a inscrição. Né? Tem a possibilidade de isenção, que é para você não pagar a taxa, né? Tem os critérios que você também precisa identificar para ver se encaixa neles. E eu queria chamar a atenção que para a data da prova, aplicação das provas objetivas e de redação, dia 23/4. Pensei que era mês de março, né? Cheguei a falar isso no início, mas na verdade é o mês de abril. Muito bom, né, pessoal? Mais tempo aí para o estudo. Então, não perca tempo. Treine redação. Redação não é sorte. Redação não é inspiração. Redação não é esperar que as ideias surjam do nada. Eu vou ressaltar aqui a importância de assistir a aulas de atualidades. Tem uma professora do Gran Cursos que eu gosto muito, que é a Rebeca, professora Rebeca de Atualidades. Tem muita aula dela de graça no YouTube. Então, eu recomendo vocês assistirem, porque não é só saber notícia, né? É um pouco além, é aprofundar um pouco nos assuntos, né? Então, como eu falei aqui de violência obstétrica, pesquisar sobre o que é isso, é um tema que está sendo muito falado, né? Nós temos aí alguns temas polêmicos também, é importante que você saiba se posicionar, levando em consideração que a pessoa que vai corrigir a sua redação não pode levar em consideração o posicionamento dela para corrigir a sua redação. Ela tem que ser o mais imparcial possível. Então, mesmo que eu pense A e você escreveu B, enquanto corretora eu vou esquecer quem eu sou um pouquinho e pensar dentro da sua base argumentativa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula mais curta. Se a gente for pensar, cada critério desse que eu falei hoje vale uma aula. Eu vou tentar depois gravar mais aulas falando, porque eu acho importante, né? E pode ser que esclareça um pouco mais. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Eu sei que o meu áudio, né? Algumas pessoas falaram do áudio de um último vídeo. Estou tentando melhorar. Hoje mesmo eu estou gravando sem o fone para ver se melhora um pouquinho a questão da captação do áudio. Mas em breve eu vou estar com um microfonezinho aqui melhor, exatamente visando gravar vídeos com melhor qualidade. Tá
bom? Por mais, eu peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Na verdade, eu uso uma rede social que é o Instagram, é o @prof_Ana Pisani, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E caso vocês queiram que eu faça mais aulas de redação, deixem aí a curtida, compartilhem com alguém, comentem o vídeo. Eu quero saber o que vocês acharam, tá? E muito obrigada pela audiência de vocês. Bons estudos e até mais!